Eu sei que você deve ter muitas amigas, mas talvez você não tenha ainda uma amiga de oração. Por isso, seja muito bem-vinda ao nosso Amigas de Oração, um espaço onde eu, Ana e Ju compartilhamos a palavra de Deus de uma forma leve, de uma forma bem em casa mesmo, sabe? Convidando vocês a participarem do que a gente vive no dia a dia. A gente compartilha de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências, estudando a palavra. Então seja muito bem-vinda e convide sempre uma amiga de oração para estar com você, para estar aqui. É muito importante que você tenha uma amiga para chamar de amiga oração, porque é ela que vai te ajudar, é ela que vai te impulsionar naqueles dias que você está passando dias difíceis, com preguiça às vezes. Ela que vai pegar na sua mão e vai falar: bora, amiga, não desiste. Você já tem uma amiga de oração? Se você não tem ainda uma amiga de oração, eu te convido a fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, um grupo gratuito, onde a gente edifica a sua vida lá. E lá você tem quase 500 mulheres, então eu tenho certeza que lá você vai encontrar uma amiga de oração para a sua vida. Hoje a gente tem um tema muito legal, deixa eu já chamar a Ju aqui. Hoje o nosso tema, gente, ó, quem te ama, te confronta. E o casamento agradece. Bom dia, amiga. Bom dia! Tudo bem por aí? Tudo bem? Juju está na praia, minha gente. Que Hoje eu delícia. estou. Hoje eu estou. Há um compromisso, tá na praia de férias com a família, mas tá aqui, né, amiga? Um Claro, compromisso de amigas de oração. mas é Maravilhoso. bom, né, Aninha? Porque a gente conversar aqui no Amigas de Oração é um prazer, é uma, Exato. né? E aí, onde quer que a gente esteja, é tão bom. Hoje o nosso tema, a gente vai continuar naquele tema sobre críticas. Semana passada a gente falou de críticas de uma forma mais ampla, mas hoje a gente vai falar de críticas especificamente no casamento. As nossas amigas de oração, para quem não está lá no grupo, a gente fez uma pesquisa e a maioria pede para a gente falar sobre assuntos que envolvam a esfera do casamento, né? Que é os relacionamentos em geral são muito desafiadores, né? São lugares desafiadores que a gente enfrenta todos os dias da vida, e o casamento especialmente. Então, eu quis aproveitar esse assunto que já veio da semana passada. Falei: Ju, vamos continuar falando de crítica, só que no casamento, porque a gente tem muito que aprender com Jesus sobre críticas no casamento. Porque, gente, elas são inevitáveis, não tem como dentro do casamento não acontecer críticas, né? São duas pessoas que vêm de lugares diferentes, com bagagens diferentes, valores diferentes muitas vezes, temperamentos diferentes. Aí estão ali convivendo todos os dias. Em algum momento esse relacionamento vai precisar de ajuste, não tem jeito. É E o muito nosso. engraçado, Aninha, porque você coloca assim, é natural que haja críticas, é natural que haja esse descompasso. Mas apesar da gente saber, de certa forma, que é natural, por outra forma, a gente vive como se não fosse natural. Na história da Cinderela com o príncipe, que é: Uhum. se eu vou escolher uma pessoa, e aqui a gente está colocando a figura do casamento, mas pode ser um relacionamento, um namoro, um noivado, e Sim. até relação com familiares. A gente está falando de relações de amor que tem críticas, né? Mas principalmente quando se trata de uma relação do amor romântico, o que a gente espera é que a pessoa se apaixone loucamente por nós e só enxergue o nosso lado, né, Maravilhoso. apaixonante. E é muito engraçado que às vezes dentro da nossa casa a mãe aponta um defeito, o irmão aponta um defeito, mas aí a gente começa a namorar e aí aquela pessoa acha a gente o máximo. E isso é quase uma fuga, né? Um escape assim, deixa eu ir aqui para esse lugar onde só enxergam o meu lado bom. Mas a intimidade, ela coloca isso à prova em qualquer relacionamento. O tempo juntos revela aquilo que realmente somos e não só as partes que a gente quer mostrar, né? Sim. Então, apesar de ser natural, todo relacionamento duradouro, vão aparecer coisas que não se ajustam, a gente entra no relacionamento achando que porque ali a gente tem paixão, porque ali a gente tem o amor romântico, a pessoa tem que, né, me amar e me aceitar como sou. Então, só para a gente abrir com isso, porque às vezes a gente parte de uma premissa errada. Sim. Muitas vezes eu, diante de algum conflito dentro do meu relacionamento,
A minha resposta foi: por que que você me escolheu então? Casasse com outra. Como quem diz, né? Se você me escolheu, você tinha que estar apaixonado pelo meu pacote inteiro. Casasse com outra. Então é desse ponto que a gente parte, né, Aninha? Sabemos que vai ter divergência, mas agimos querendo só o romance e o conto de fadas, né? E, amiga, o desafio maior que eu acredito dentro desse assunto crítica no casamento é justamente a gente receber a crítica sem mágoa, sem achar, então por que que você não escolheu outra, né? Porque isso, de alguma forma, essa fala vem de uma ferida, né? E também o outro desafio é a gente fazer a crítica sem ferir o outro. Porque também tem hora que a gente está com um machado afiado no lugar da língua, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem muito que aprender com Jesus, assim. Porque, segundo a Bíblia, o amor verdadeiro, que é esse amor que Jesus vem para nos ensinar, ele não é um amor que só se resume a elogios, a contos de fada. Muito pelo contrário. É o amor que confronta para restaurar e edificar. E se a gente num casamento, né? O nosso companheiro, Deus envia para a gente aquele companheiro que a gente precisa para evoluir, para amadurecer, para realizar o propósito dele aqui na Terra. Eu não estou falando de um casamento abusivo, nada disso, não, tá, gente? Mas às vezes, até quando você passa por um relacionamento assim, você vai aprender, vai se lapidar para num próximo relacionamento você chegar de uma forma completamente diferente. Então, em todas as situações da nossa vida, a gente tem muito que aprender com Jesus e com os ensinamentos da Bíblia. Quando a gente Então, fala, né, Aninha, de uma relação, por exemplo, de criação de filhos, se eu falar para qualquer mãe, significa amor você só elogiar seu filho? Se você só elogiar é amor, você está deixando de ensinar um monte de coisa. Você uhum, está deixando de amar quando você não corrige. Muitas vezes amar sim, é corrigir. E quando a gente coloca isso numa relação, por exemplo, de criação de filhos, isso fica muito claro. Corrigir também é amar. Mas quando a gente vai para o amor romântico, como eu disse, a gente tem toda uma ilusão do amor romântico, né? A gente não consegue perceber corrigir como amar. A gente é. transforma correção em rejeição. E um Como peso, né, também. não, né? Outro dia eu vi um caso de uma filha de uma amiga, e aí a mãe não deixou ela, eu não sei o que que era, ela queria um canudinho, uma coisa diferente, assim. Enfim, a mãe falou não. Aí ela respondeu na mesa assim: você não me ama. E é a maneira que a gente reage no amor romântico. Nós somos muitas vezes a criança que, quando tem uma crítica, um confronto, a nossa resposta é: você não me ama. É. Ó, então, só para a gente situar aqui, então o foco dessa live de hoje vai ser como que a gente pode lidar com as críticas do cônjuge de uma forma que a gente use para fortalecer a nossa relação, sem receber com mágoa e aprender também como fazer a crítica para o outro sem ferir, porque também a gente vai ver que é importante ter essa crítica de forma amorosa no relacionamento. Eu fiz essa pergunta lá no nosso grupo de WhatsApp, no Amiga de Oração, e eu vou fazer aqui de novo. Eu quero saber, coloca aqui para mim nos comentários. Você recebe bem críticas do seu marido? Ou você vive pensando assim, ai, ele podia tanto falar de outro jeito? No meu caso, as duas coisas. Eu tô na transição. Tem vezes que eu recebo bem, tem vezes que eu falo, ai, podia ter falado de outra forma. Porque acaba que a forma como fala importa, né? A forma como. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas coloca aqui, vocês têm recebido as críticas de uma forma ok? Ou você ainda fica pensando, ai, não, fala de outro jeito, criatura, pelo amor de Deus. Eu queria que nem falasse, né? Nem eu... Fica quietinho. E não só do marido, gente. Receber crítica é uma coisa bem complicada. É, aqui, amiga, só para a gente começar, vamos só fazer uma rápida oração inicial, só para a gente pedir o Espírito Santo aqui, né? Tava Vamos. esquecendo. Espírito Santo, desça sobre nós nesse momento, sobre todas as mulheres que estão assistindo essa live com a gente. Desça também, Espírito Santo, sobre os nossos casamentos, para que a gente consiga fazer críticas que construam e restaurem o nosso casamento sem ferir o outro. E que a gente também tenha um coração maduro, um coração cheio do seu Espírito Santo, cheio do seu amor, para que a gente receba as críticas sem mágoas, que a gente consiga restaurar cada ponto do nosso casamento, Pai, e que as críticas sejam amorosas, a ponto de cada dia crescermos mais em Deus.
Amém. Senhor, nos dê corações humildes agora, abre a nossa escuta, para que a gente possa escutar pelo nosso espírito, Pai, e não pelos nossos egos, vaidades, feridas. Abre o nosso coração, nos dá humildade, Pai, para a gente poder ouvir a tua palavra. Amém. 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 As meninas falaram aí, ó. Eu acho sim que a crítica é saudável para nossa evolução, apesar de não estar casada atualmente. Adriana, muito bom você falar esse ponto, porque quando a gente fala aqui sobre casamento, gente, eu penso que todo mundo que ainda não está no relacionamento deveria escutar esses ensinamentos. Eu falo por mim, se eu tivesse tido esse tipo de ensinamento quando eu ainda não tinha um namoro ou um casamento, seria muito mais fácil. Eu ia ter cortado um bom caminho, teria deixado de sofrer tanta coisa. Teria deixado de entrar em relacionamentos que eu nem deveria ter começado. Então, você que ainda não está num casamento, sinta-se privilegiado por receber o que a gente tem para derramar aqui, tá bom? E também, né, isso se aplica a todas as nossas relações amorosas. Se aplica a você receber uma crítica de uma irmã, da mãe, do pai, porque a crítica dessas pessoas mexe com a gente de um jeito muito profundo. Na aula Sim, passada, a gente falou, né, muito sobre a crítica, às vezes, de pessoas que não são tão próximas, que é esse movimento hoje da internet, que todo mundo é criticável, até por desconhecidos. Mas a crítica e o rótulo, quando ele vem de alguém que está no nosso ciclo muito próximo, e até dos filhos, quem tem filho maior, filho entrando na adolescência, eu tenho uma amiga que tem 2 adolescentes e ela tem me falado como as palavras dos adolescentes podem, né, ferir, as críticas dos adolescentes podem ferir. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, nós colocamos os exemplos mais dentro desse universo do casamento, porque é o que a gente percebe que a maioria tá passando. Mas se você não tá dentro desse relacionamento, é só você pegar o que a gente tá falando e transportar para os seus relacionamentos próximos, porque uhum, os princípios são os mesmos. sim, com certeza. E como todas as nossas lives não são da minha cabeça ou da Ju, a gente vai para a Bíblia. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui, gente, é qual que é o padrão bíblico para uma crítica amorosa, para uma crítica que realmente constrói. Então, lá em Provérbios 27, 5 e 6, tá dizendo assim, ó. Melhor é a repreensão feita abertamente, a repreensão franca, do que o amor não declarado. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Eu achei esse versículo tão profundo, né, quando eu peguei para analisar, porque ele enfatiza muito a importância da honestidade na correção, sabe? E mesmo essa correção sendo às vezes dolorosa, ela é muito mais importante e muito melhor do que aquele amor que não é manifesto abertamente. Aquele amor fica aqui. A pessoa nem sente esse amor. Se a gente deixa o nosso amor guardado dentro do coração ali, ele nunca é manifesto, a gente não está derramando crescimento na vida do outro, a gente não está fazendo o outro sentir o nosso amor, o nosso afeto. Então, muitas vezes, é preferível uma repreensão sincera de um amigo, de um ente querido, de um marido, do que né, de uma pessoa assim que busca pelo seu bem, busca pelo seu crescimento de forma honesta, do que a crítica o amor que não é expresso, né? Na live passada a gente até falou, né? De quem que tá vindo a crítica? Se for de uma pessoa que realmente quer o seu bem, quer te ver crescer, é melhor você parar e escutar, parar e analisar, por mais difícil que seja. Agora, se for de uma pessoa que você nunca nem viu, uma pessoa que não sabe da sua vida, aí talvez é uma crítica que você pode deixar passar, né? Sim, Eu até falo porque que pode falar, depois eu falo. não, eu só ia a boa crítica, né, bíblica, ela é movida por amor, por verdade, por desejo de ver o outro crescer, de amadurecer. E quando a gente fala de casamento, o nosso amigo, o nosso cônjuge é o nosso amigo mais próximo, né? Ele é a pessoa que está com a gente todos os dias, que é a que mais vê os nossos defeitos, mas também é a que mais vê as nossas lutas, a que mais vê o nosso crescimento. Então, é muito importante que a gente tenha humildade para ouvir dele. Quando você falou esse versículo, né, que fala que melhor é a repreensão aberta, né, é, do que o amor não declarado. Me fez lembrar até um vídeo que eu compartilhei lá no nosso grupo essa semana, falando que as críticas são perigosas, mas os elogios podem ser muito mais perigosos, Uhum, porque são muito sedutores, né? Falam o que a gente quer ouvir. E isso me transportou
para o casamento dos meus pais, que infelizmente foi um casamento, eles se separaram. E na época, meu pai estava vivendo uma situação desafiadora e a minha mãe, ela colocava para ele pontos que ela achava que ele podia melhorar. E era um casamento longo, então os defeitos, entre aspas, as limitações estavam muito claras ali. E aí, na época, o que eu observei? Que o meu pai, assim que eles se separaram, ele entrou num novo relacionamento de uma pessoa que naquele momento só via as coisas positivas. Então, no fundo, ele não estava trocando de relacionamento. Ele estava trocando. Não quero ouvir críticas, não quero ouvir isso aqui, para um ambiente que era música para os ouvidos dele, porque elogiava ele. E Uhum. isso, gente, não, isso é muito, 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 muito comum. A grande maioria dos casamentos que se desfaz e logo em seguida tem um outro relacionamento, ou por causa de um terceiro, é porque a pessoa não consegue olhar para aquele espelho que está dentro do relacionamento, de ver as próprias limitações, e vai para aquele ideal do amor romântico, onde ela tem uma imagem idealizada, mas que é o que ela gostaria de ser. E isso é tão perigoso porque não é só no casamento. A gente vê, por exemplo, quando a gente é jovem, às vezes os nossos pais nos apontam muitas coisas que a gente faz que não tá legal. E os amigos vêm nos elogiar. Você não precisa disso. Nossa, que chato. Ai, que careta. E esses elogios, ou a gente escutar o que a gente quer, é um caminho mais perigoso. Agora que nós somos adultas, a gente sabe isso. Mas lá atrás, a gente não sabia. Então, como é enganoso esse caminho, às vezes, que fala o que a gente quer ouvir, que nos valida o tempo todo, e a gente precisa ter consciência disso. O inimigo, né, o diabo, quando leva Jesus lá para o deserto para testá-lo, uma das coisas que ele fala eu vou te dar todos esses reinos aqui. Então ele fala coisas sedutoras. Eu vou te dar tudo. Se me adorares, eu vou te dar tudo. E é essa voz, né? Eu vou te dar tudo. É a voz que nos convida a não passar pelo sacrifício. A, porque para Jesus ser o rei, ele precisou ser crucificado. Ele passou por um sacrifício. O que o diabo estava tentando fazer? Dá para ele um caminho, eu te dou a recompensa sem sacrifício. E isso é o que o elogio gratuito, o elogio fácil, nos faz pensar. Eu posso ir por esse caminho aqui, ó, que não exige eu mudar, não exige eu matar nada em mim, não exige eu matar minha carne. Então, deixa eu ir por esse caminho, porque do jeito que eu sou já tá ótimo, a recompensa já vem. E isso é muito perigoso. Então, até levando, Aninha, para um aspecto profissional, eu vejo hoje quantos profissionais às vezes vão até para um psicólogo, para um terapeuta, para reclamar das próprias empresas. E isso aconteceu recente comigo. Eu fui fazer uma entrevista e o moço falou assim: eu estava um pouco cansado da empresa, eu queria lidar melhor. Aí eu fui na psicóloga. Aí ela falou comigo: sai de lá, essa empresa não te merece. Empresa tóxica. E eu não sei o quê. Claro, existem empresas tóxicas? Existem. Mas talvez o caminho mais fácil para ele, ao invés de procurar crescer, fosse empresa tóxica. E é a mesma coisa em relação ao nosso relacionamento. Às vezes eu vou falar mal, né, do meu marido para Ana, e a Ana vai virar para mim e falar assim: Ju, tô achando que esse seu marido é tóxico. Talvez para mim é muito mais gostoso escutar isso do que a Ana falar assim: Ju, mas será que no seu tem alguma coisa que você podia fazer diferente? Então a gente precisa ligar o nosso alerta em relação àquilo que só nos valida, que não passa um caminho de sacrifício, de mudança, de morte, porque o caminho com Jesus inclui sacrifício, gente. Não tem jeito. Ele fala: cada um pegue a sua cruz e me siga. Se a gente não está disposta a matar nada em nós, não é o caminho dele. E por isso que é tão importante nesse exemplo que você deu, a gente ter uma amiga de oração, porque
É aquela amiga que está no mesmo caminho que você, buscando um objetivo em comum de crescer em Deus. E é essa amiga que vai muitas vezes te dar os melhores conselhos, né? Igual nós duas, né? Quando eu tenho coisas hoje mais íntimas, assim, eu logo mando mensagem para a Ju, porque eu sei que ela está nesse mesmo caminho de amadurecimento espiritual e o conselho dela vai ser um conselho bom. Não vai ser um conselho daquela amiga que tá em outra vida, tá em outra confusão e vai falar assim: ai, amiga, ó, esse marido seu, sabe? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Um segundo ponto que eu quero abordar aqui com vocês, gente, é por que que é tão difícil receber as críticas do cônjuge. Porque, vamos falar a verdade, dói. É o que a Ju falou lá no início, eu preferia nem receber. Dói, porque é uma pessoa que está ali no seu dia a dia e tem alguns motivos pelos quais essa crítica dói mais do que, às vezes, críticas de outras pessoas. Primeiro, porque a intimidade aumenta a nossa vulnerabilidade. Então, quando a pessoa que a gente mais ama aponta algo, gente, a gente logo liga nosso gatilho da rejeição e a gente já pensa que aquela pessoa não me aceita do jeito que eu sou. É a primeira coisa que a gente pensa, essa pessoa não me aceita do jeito que eu sou. O segundo ponto é o tom de voz e o momento, porque isso importa. Então, muitas vezes a pessoa não tem muito filtro e ela faz a crítica na frente de outras pessoas, ou na frente dos seus pais, ou na frente de funcionários, ou na frente de amigos. E, mais uma vez, como a gente tem esse gatilho de rejeição muito grande, todos nós temos, né, dentro de nós, a gente não, a gente logo pensa, né, nossa, meu marido falando isso de mim, o que que outras pessoas então vão pensar? Então, na verdade, não é que a gente está certo em pensar isso, mas é melhor que a crítica não seja feita em público. É melhor que a crítica seja feita ali, entre quatro paredes. Eu tenho isso combinado com o Vini. Às vezes ele faz uma coisa que eu quero morrer na hora, mas eu não falo nada. Eu espero chegar em casa, chamo ele aqui no canto e falo com ele. Falo, amor, o que que você fez e tal. Porque é aquilo, né, gente? A gente está aqui para edificar o nosso casamento, a nossa casa. Então, em público, a gente vai elogiar, a gente vai enaltecer. E a crítica a gente vai fazer lá dentro, em quatro paredes, sabe? A não ser que seja algo que você precisa repreender, que você precisa entrar no meio ali, né, para não virar uma catástrofe. Mas se não for, deixa para depois. E outra coisa é o tom de voz. Às vezes, é uma coisa que eu preciso lapidar muito em mim, sabe? Como eu já falei pra vocês, né? Eu tenho um jeito mais espontâneo, quando eu vi, eu falei, e isso é algo que eu lapido diariamente em mim. E eu peço ao Espírito Santo para colocar um freio, para colocar um guarda na minha boca, para eu não ter esse machado tão afiado, sabe? Eu tenho as palavras muito, muito rápidas na minha mente e eu preciso ter um freio na língua. Então, é porque esse tom de voz e o jeito que fala importa muito. Ô, Aninha, É, eu acho hum, que esse ponto de tudo que a gente trouxe, talvez seja o onde o nó mora, na minha visão. A maior desafio mora. Por quê? Porque quanto maior a intimidade, menor o cuidado que nós temos com a forma de falar e que eles têm. exatamente. E às vezes os homens são muito brutos, podem ser grosseiros na forma de falar. E aí a gente entra na Olimpíada da crítica. Então, porque eles falaram e a forma que falou me fere, eu me vejo no direito de ferir também, ou de nem ouvir, porque a forma foi errada. E Uhum. muitas vezes a forma é errada. Aconteceu um episódio agora de manhã, eu falei, eu vou falar isso na live. A gente tá passeando, eu tô aqui num hotel, né? E aí eu tenho criança cedo, a gente acorda cedo, todo mundo, 5h30, 6 horas da manhã já tá de pé. E aí o Matias, meu marido, acordou, estava chovendo, e aí ele começou a cantar aqui no quarto, 6 horas da manhã. Chove lá fora e aqui, numa afinação maravilhosa. E o cidadão ou cidadã do quarto ao lado, talvez a parede é fina, não sei, ou ele estava cantando alto demais, começou a bater, esmurrar a parede. Pá, pá, pá! Um negócio assim, entendeu? Bem educado e elegante. E aí, na mesma hora, o Matias parou de cantar e falou: Nossa, que mancada minha, não notei que era 6 horas da manhã, enfim. E aí, aí ele fez um comentário comigo em seguida. Ele falou assim: Nossa, amor, que ausência do Espírito Santo. Porque por mais que a pessoa esteja certa, porque o meu comportamento estava errado, eu não percebi, eu errei mesmo. A forma que a pessoa reagiu revela uma ausência do Espírito Santo, um descontrole. Uhum. A pessoa podia ter ligado na recepção e falado: Olha, tá um barulho aqui do lado, você pode ligar lá? Ou esperado um pouquinho.
E aí eu peguei essa situação e falei, gente, é exatamente isso que a gente vive nos casamentos e nos relacionamentos. Eu faço uma coisa errada, a outra pessoa reage de uma forma grosseira, mal educada, feia. E aí, ao invés de quebrar o ciclo, porque a pessoa foi grosseira e mal educada, o que que eu faço? Ele que começou a ser grosseiro e mal educado, então eu também vou ser. E aí a gente entra na Olimpíada da crítica e da ofensa, o que é completamente ausência do Espírito Santo. Me remete Sim. quando eu era criança, e eu falava com a minha mãe, falava assim, por que você bateu no seu irmão? Aí eu falava, ele que começou. Então, o fato do outro ter começado me dá o direito de bater. E aí, Aninha, eu anotei um versículo que, para mim, eu fiquei com ele na cabeça essa semana. A gente nem tinha o tema da live. E aí, para mim, ele é a resposta desse trecho, que ele fala assim: ao se compararem uns com os outros, usando a si mesmos como medida, só mostram como são ignorantes. Tá lá em 2 Coríntios 10:12. Então, o que ele está falando aqui? Do perigo de justificar o nosso comportamento pelo comportamento do outro. Então, porque o outro é grosseiro, eu também vou ser. Uhum. Porque o outro me gritou comigo, eu também vou gritar. A Ou minha, seja, você está se colocando no mesmo nível de mediocridade do outro e está achando que tá maravilhoso. sim, pelo menos eu não fiz. Uhum. Pelo menos eu não sou a que começo. Meu marido sempre é grosseiro. Pelo menos eu não sou a que começo. Se você percebeu isso e se você está buscando a presença do Espírito Santo, é nosso dever quebrar o ciclo. Quebre o ciclo. E ao invés de se comparar com o comportamento dele, a nossa referência de comportamento, o nosso modelo de comportamento é Jesus. Não Uhum. importa se a pessoa do lado está esmurrando a parede. Eu não vou esmurrar de volta, eu não vou subir o meu volume. Esse comportamento, Ju, é muito. E isso acontece com todo mundo está sujeito a ser a pessoa que esmurra a parede, né? Mas esse comportamento vem muito de quando a gente ouve a crítica com a nossa emoção, com a ferida que está aqui dentro. Todo mundo tem essa ferida emocional. Quando a gente escuta com a ferida, a gente quer esmurrar a parede. Mas quando a gente escuta com o nosso espírito, e se o nosso espírito estiver cheio da presença de Deus, a gente vai pensar duas vezes na forma de agir. Que esse tem sido o meu treino diário e tem funcionado bastante. Porque a Ana de antigamente, querida, soltava assim, ó, e Mas aqui, quando viu, já falou. né, Aninha? Quem é a sua medida? Porque esse versículo está falando isso. Se você Uhum, se você usa uns aos outros, vocês usam uns aos outros como medida, isso é ignorância. E eu sim, tenho visto, você está falando como você tem melhorado, é porque você cada vez mais tem usado Jesus como medida. exatamente. Isso que você Aham. escolheu nessa live revela como você tem usado Jesus como medida. Sim. E aí é que está o ponto de virada, né? Olha o que, que a Lu falou. A Lu é uma amiga minha de infância. Às vezes é muito difícil não generalizar. A crítica feita ao nosso comportamento vira uma ofensa à nossa pessoa. Aprendi a diferenciar isso e me ajudou demais. Lu, isso aí que você falou é um ponto crucial que a gente colocou para falar daqui a pouco. Segura esse comentário aí, eu li porque senão vai passar aqui, eu não vou ver depois, mas é um ponto de muita sabedoria que você trouxe, porque a gente vai falar disso também. E aí tem um outro ponto que eu vejo muito, é um padrão assim de alguns casais que eu vejo, mais velhos ou de amigos, que é assim, a pessoa às vezes prefere não falar nada, que aí já é o outro oposto, tá? É a pessoa que não prefere falar nada, não faz crítica nenhuma e se omite. E essa pessoa que se omite, gente, ela tá erradíssima também, porque ela se omite para não brigar. Ela se omite, sabe aquela pessoa assim, porque é aquilo, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Esse é uma frase que eu sempre usei muito na minha vida, sabe? Eu prefiro, sabe assim? Mas isso é a frase dos omissos. Porque quando a gente prefere ser feliz do que ter razão, a gente também deixa de falar aquilo que vai acrescentar na vida do outro, aquilo que vai fazer o outro crescer. E quando a gente fala de casamento, a gente está aqui não é só para fazer a gente feliz, a gente está para fazer o outro feliz. A gente está para crescer junto. O casamento é para crescer junto, amadurecer junto espiritualmente, emocionalmente. Então, se a gente deixa de falar sobre a vida do outro, exortar, e a gente escolhe ser omisso, a gente está sendo muito egoísta também. E Porque o que a gente tá trabalho. pensando, a gente tá pensando só na gente, a gente tá pensando só na paz que a gente quer ter e tá esquecendo que a gente é uma só carne, que a gente é uma unidade enquanto casamento.
E isso também, né, para irmãos, amigos, pai e mãe. É por isso que, em vez de a gente ser omisso, é melhor a gente se lapidar, é melhor a gente preocupar com o tom de voz, com o momento da crítica, com essas coisas que a gente está falando, do que simplesmente, prefiro ser feliz do que ter razão, né? E Essa aí, atitude, né, Aninha? E isso pra mim revela relacionamentos que eu já não me importo. Porque essa é uma característica do que eu sou indiferente, sabe? Eu não vou me desgastar mais. Isso é um sinal que a gente está desistindo do casamento, sabe? E do relacionamento. Eu não falo mais. E não é eu não falo mais por amor, porque eu aceitei já a pessoa com que ela dá conta. Não é por isso. É porque é um nível nosso de, talvez até de soberba, de tipo assim, fulano não vale a pena e eu não vou me desgastar e deixa pra lá. E isso é um perigo. Isso é um sinal de que estamos desistindo. Eu gosto de pensar e tenho pra mim que casamento é um trabalho. Casamento é um trabalho e dá trabalho. dá trabalho. O casamento é uma construção. Cada dia a gente tem que pôr um tijolo. Cada dia a gente tem que ir lá rebocar uma parede. Isso tudo requer energia, força, esforço, cansa. Mas para a gente construir algo sólido na rocha, uma construção que vale a pena ser vista, que vai abrigar uma família feliz e forte, vai dar trabalho. Vai. E essa postura não vou falar é uma postura da preguiça. Você não vai construir nada de valor dessa forma, né? Sim. E apesar de dar muito trabalho, existem muitos benefícios de receber críticas de formas amorosas nos relacionamentos, e especialmente no casamento. A gente listou alguns desses benefícios aqui, se vocês quiserem anotar, porque é bom para depois voltar na anotação e ver, né, se vocês estão seguindo isso aí ou não. O primeiro benefício, gente, é que a crítica de forma amorosa, ela ajuda a identificar pontos cegos. Quando eu era mentora para empreendedores, eu sempre usava uma frase para elas, que eu falava assim, gente, quando a gente está dentro da garrafa, a gente não consegue ler o rótulo. E no casamento, muitas vezes é assim também. Às vezes eu estou enfrentando um problema que eu estou tão dentro da garrafa que eu não estou conseguindo olhar de cima para encontrar uma solução. E às vezes o Vini vem e me fala uma coisa que às vezes é uma crítica, mas ele me traz uma solução, ele me traz clareza, ou seja, ele me ajuda a identificar um ponto cego que eu não estava enxergando. Então, a crítica ela pode ajudar muito a identificar pontos cegos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela nos impede de que pequenos problemas cresçam. E aí é a importância de não ser omissos. Porque quando a gente é omisso, a gente larga para lá e finge que não está vendo. O problema às vezes era pequenininho. Se a gente tivesse feito uma observação, uma crítica bem feita, aquele problema tinha acabado. Mas quando você é omisso, esse problema vai durando anos. Eu vejo gente na minha família, pessoas mais velhas, que já têm, sei lá, 30, 40 anos de casamento, gente, com problemas de quando. Eles reclamam de problemas de quando o casamento começou. Mas desde que eu casei, eu escuto. Eu falo, gente, como que pode, né? E 40 anos no mesmo padrão, como que pode não querer crescer junto, né? E eu falo isso não é nem criticando, é como uma observação para a gente não repetir, sabe? Esse padrão, já que você está vendo dentro da família. Uma outra coisa importante, né, de benefício de receber a crítica de forma amorosa é fortalecer a parceria e o respeito. Porque quando você percebe. Oi? Mamãe tá cheia de nada. Mamãe? Daqui a pouco mamãe vai. Mamãe. É, fortalecer a parceria e o respeito, né? Então, quantas vezes o Vini vem e faz uma crítica e eu sinto a parceria e o amor dele. Eu tenho um filho, né? O Cacai, que é mais velho, que não é filho dele. Então, o Vini já chegou na nossa vida, a gente já tinha um padrão ali de relacionamento mãe-filho, né? E muitas vezes tinha coisas que eu não enxergava, tinha jeitos que eu estava, às vezes, corrigindo ou fazendo, que ele vinha de fora e eu sentia a parceria dele ali comigo. Ele me chamava no canto e falava assim, Mo, e se você falar dessa forma? E era de uma forma muito respeitosa. Então, a gente fortalece essa parceria, esse respeito, sabe? Quando a crítica é feita de uma forma amorosa. E aí tem um versículo lá em Eclesiastes, que é lindo esse versículo. Inclusive, é um dos versículos que eu escolhi na coleção de joias cristãs que eu estou fazendo. Cada uma é inspirada em algum versículo, né? E eu estou dando um spoiler aqui, mas esse é um dos versículos que eu escolhi para ser, que foi a inspiração de uma joia.
que é Eclesiastes 4, 9 a 10, que fala assim, ó, melhor é serem dois do que serem um. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, esses confrontos construtivos, eles alimentam e crescem o casamento. E, por exemplo, eu e o Vini, a gente agora tem um café semanal. Uma vez por semana a gente vai para um café e a gente tem uma reunião profissional e pessoal. Como a gente trabalha junto, a gente coloca o profissional também. E aí tem a pauta, primeiro a pauta profissional, depois a pauta pessoal. E é onde a gente apara as arestas. Então é onde a gente vai fazer as críticas, a gente vai falar o que o outro fez que a gente não gostou. E às vezes tem cafés que são mais difíceis. Não são só ali tomar um cafezinho com a Cinderela, não, querido. Tem hora que é muito. É confronto. Tem dia que a gente sai, mas é impressionante como que a gente sai. A gente nunca sai brigado da mesa. É impressionante como que a gente sai revigorado, porque a gente tem aprendido cada vez mais a falar, né, com mais discernimento, sem ferir o outro, a deixar o espírito falar. Então, eu aconselho muito vocês terem isso, tá? Um dia na semana para ter essa reunião íntima, porque assim, a gente começou a fazer isso em janeiro desse ano e a gente não falha. E é toda quarta. E se não deu para ser naquela quarta, a gente muda o dia, mas não falha. E tem sido maravilhoso e realmente edificante. Ô, Aninha, talvez nem todo mundo vai ter um marido que de primeiro momento consegue fazer críticas com amor ou que vai topar ter um café. Às vezes o descompasso está muito grande, sabe? Uhum. Ver casamentos assim, né? Que apesar de ter amor, desculpa, apesar de ter amor, tá muito ainda ofensivo, violento, descontando um no outro. E aí, tem uma outra coisa que a gente precisa colocar aqui, que a gente acha que a gente verbalizar tudo, eu não tô falando que a gente não tem que criticar nem ser omissa, tá? A gente precisa Uhum. falar. Mas a gente acha que às vezes a insistência de falar é que vai produzir o resultado. E aí você mesma deu exemplo de pessoas que têm casamentos de 30 anos e as pessoas continuam reclamando das mesmas coisas. E aí, sobre isso, eu quero falar 2 pontos. O primeiro tá lá em Tiago, no Tiago 1, versículo 20 e 21. Ele fala assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que eu quero dizer com isso? O fato de você ficar, mas eu fico indignada com o fulano. Então eu tenho que falar porque eu estou indignada. Eu estou porque isso é inadmissível e eu tenho que falar? Tudo bem. Mas sabe o que opera a justiça de Deus? É Deus. É você orar. Então, muitas vezes, nós estamos indignadas, revoltadas e confrontando sem orar. Você pode e deve falar, criticar, tentar reconstruir, mas isso precisa vir acompanhado da presença de Deus, porque não é a sua indignação que vai produzir esse fruto. Esse versículo nos assegura isso. Então, talvez antes de falar e antes de ouvir, dedica um tempo a orar, a pedir que o Espírito Santo te encha. Quando você vai escutar, que você escute com o Espírito Santo. Quando você estiver no meio de uma discussão, fala: Espírito Santo, vem aqui e me tira desse ciclo. Não me deixa alimentar o ciclo da discussão. Quebra aqui para mim, ó, porque eu sozinha não dou conta. Então, não é a sua indignação, a sua revolta ou a sua insistência em determinado assunto que vai produzir o resultado. Quem vai produzir o resultado é Deus. Então, quando a gente agir, seja para ouvir, seja para falar, que sejam orientadas e guiadas pelo Espírito Santo. Isso não pode ser esquecido. Não. É a primeira coisa que precisa moldar o nosso comportamento. E o segundo ponto, muito rapidamente, Aninha, também sobre essa questão que você comentou de ter 30 anos e a pessoa tá ali insistindo nas mesmas coisas, é que quando a gente se relaciona com alguém, a gente tem a ilusão de que a gente vai conseguir mudar aquela pessoa e moldar aquela pessoa até que só restem coisas boas. E que a gente vai conseguir eliminar as coisas que nos desagradam. Uhum. Então, parece que a gente casou, né, com algo a ser moldado.
E aí eu quero eliminar esse comportamento que me irrita, esse comportamento que me irrita, esse comportamento que me irrita, e a gente vai ficando cansada. Eu já estou cansada de falar com fulano. Você já contemplou a possibilidade que o fulano pode nunca mudar aquilo? Então, será que você vai amar ele assim mesmo? Porque com nossos filhos, de alguma forma, a gente contempla essa possibilidade. No seguinte sentido, como mãe, eu vou falar o resto da minha vida para o meu filho não ser desorganizado. Vou falar o resto da minha vida para o meu filho ter um pouco mais de paciência. Mas se ele não mudar isso, eu vou amá-lo. E quando a gente faz uma escolha de nos casar, nesse amor romântico, a gente acha que a gente vai viver a vida inteira eliminando esses comportamentos. Será que a gente já contemplou a possibilidade que o fulano vai continuar, sei lá, não ajudando com alguma coisa, com a louça? Uhum. Nossa, mas para mim isso é inadmissível. Então, ou você larga dele, ou você aceita. Você vai Ou passar você ou brigando bota o joelho no chão e ora. e bota ele no chão e ora. Mas a gente precisa admitir a possibilidade que certas coisas não Uhum. dá Sim. e aceitá-las. Porque senão a nossa vida vira né, uma tentativa de mudar todo mundo frustrada, 30 anos falando a mesma coisa. Então a gente tem que decidir. Isso para você é uma coisa crucial? Esse defeito do fulano é uma coisa que conviver com ele inviabiliza o casamento para você? Se sim, aí você toma sua decisão. Agora, se é uma coisa que dá para conviver, talvez. Será que não é melhor a gente aceitar, Sim. né? E eu acho que o resumo de tudo é muito a gente não se permitir viver numa zona de conforto espiritual e emocional, porque também, se o nosso cônjuge sempre concorda com a gente corre o risco de permanecer imaturas a vida inteira, né? Mimadas a vida inteira, emocionalmente e espiritualmente. Quando eu conto esses casos meu e do Vini, a gente tem quase 10 anos de casado, né, gente? Então, assim. Isso vem de uma construção ao longo de quase 10 anos, não foi da noite para o dia. A gente nem sempre a gente foi essa pessoa que chega e faz a crítica. Não, nossa, era fácil, sabe assim, não era assim. Mas quanto mais a gente foi, por isso que a Ju falou um pouco importante, né? Quando a gente está debaixo do Espírito Santo, é que a coisa começa a mudar. Foi depois que a gente começou a andar com Deus, os dois, mas andar mesmo, assim, né, de forma mais íntima, é que a gente começou a se lapidar e a conseguir chegar nesse ponto de, sabe, de conseguir realmente ter esses momentos, de fazer uma crítica mais construtiva, porque antes não tinha isso, não. É aquilo que eu falei, né, lá no início, são duas pessoas que vêm de é, famílias diferentes, histórias diferentes, valores, temperamentos, é muita coisa para lidar vivendo num dia a dia. Então, tem hora, minha filha, que é só Deus mesmo, e vem debaixo do Espírito Santo, que a gente consegue se lapidar, porque senão não consegue, não. Mas agora vamos para uma parte assim, um pouco mais prática, então, que Pode é me... Eu como. vou te fazer uma proposta, você vê. Eu te mandei antes da gente começar a live, mas não deu tempo para você ver, tá? Uma Ah. proposta, você vê se você quer, se não, mas você que manda. A gente vai falar sobre como fazer também críticas que edificam. E Uhum, eu acho que esse tema é um tema tão legal que talvez hoje a gente poderia falar sobre a gente receber as críticas e como é que a gente lida com isso, e a gente falar com um pouco mais de calma sobre quando é a gente que quer fazer uma crítica, alguém que a gente ama, como é que a gente pode fazer isso com amor. Se você uhum. topar, a gente separa um tempo maior para a gente falar isso no próximo capítulo. Mas ou se você achar Pode errado, ser, fala agora. O que não você acha? sei. Não, pode ser. A gente pode falar então hoje como até aqui, né? Como receber as críticas sem se ofender. E na próxima a gente pode aprofundar melhor, então. E aí, Você que ó, manda. Só uma sugestão. o Matias, seu digníssimo marido, colocou uma coisa muito forte. Oração juntos pode ser algo forte para evoluir. E é outra coisa, né, que a gente implementou aqui de a gente orar junto. Então, tem dia que a gente ora pela casa, tem dia que a gente ora por algum propósito que a gente está fazendo junto, tem dia que a gente ora pelos filhos, mas os dois juntos. O Vini tinha um pouco de resistência, porque às vezes não era o momento que ele queria, o momento que ele estava mais disposto, mas cada vez mais é algo que ele tem feito, não por ele, porque às vezes por ele o cansaço bate, ele queria estar dormindo, mas ele tem feito em Deus, sabe? Assim, pedindo a presença de Deus e a gente vai lá e faz. Mas é isso, gente, são lapidações que a gente vai fazendo, né, com a maturidade espiritual. É muito importante deixar a maturidade espiritual chegar, mas para ela chegar, a gente precisa buscar, né? Então, só de você estar aqui no Amiga de Oração, você está buscando essa maturidade, ela é muito importante.
Então vamos lá, para a gente ir caminhando para o final. E é Posso porque realmente falar esse assunto rende, né, Ju? É tanta coisa profunda. Vamos, assim? você quer? O que você ia Então, eu quero falar? falar uma coisa importantíssima que está na nossa identidade e que a gente precisa se lembrar. Como é que a Bíblia define o nosso papel de mulher? Quando, lá em Gênesis, nós fomos criadas por Deus, ele fala assim: farei uma opositora idônea. Tem traduções que falam uma auxiliadora, mas as traduções que mais se aproximam do original chamam, nos caracterizam, traduzem dessa forma: uma opositora idônea. E aí, olha que coisa maluca, né? Deus nos criou para fazer oposição um ao outro. E ao mesmo tempo, porque isso também podia ser traduzido como uma auxiliadora. Uhum. Então, como é que nós podemos ser auxiliadoras e opositoras? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente se opõe, e aí ele fala uma opositora idônea. O que é uma opositora idônea? Alguém idôneo é alguém digno de confiança, é alguém honesto, é alguém que tem bom caráter. Então, quando a gente se opõe com boas intenções, a gente está ajudando o outro. Aí a gente se torna auxiliadora. Olha como Uhum. esse versículo, essa tradução, nos fala da da intenção de Deus ao nos criar e ao fazer o casal. Então, o casal deve representar um ao outro oposições em vários momentos. Então, você está vendo que seu marido vai fazer uma burrada, você deve ser a pessoa que fala: meu amor, eu estou enxergando aqui uma coisa que não está legal para nós. E ao mesmo tempo, ele para você. Vocês são opostos complementares. Então, a gente não estaria se ajudando se fôssemos idênticos. E talvez é muito mais fácil buscar o idêntico, mas o idêntico não produz crescimento em nós. É isso. Então, olha que coisa linda, sermos uma opositora, né? Lindo demais isso. Eu sempre penso muito nesse versículo de Gênesis mesmo. Inclusive, lá no Encontro com Deus, foi uma coisa que o pastor falou muito, assim, desse início, né, da formação do homem e da mulher, e ele falou muito disso. Ó, então, para a gente fechar, porque realmente eu acho que vai render o final aqui, né? Vamos falar sobre como receber críticas sem se ofender. E na live que vem a gente faz a segunda parte, de como fazer a crítica sem ferir. Então vamos lá, se vocês quiserem anotar, são dois pontos muito importantes para a gente aprender a receber críticas sem se ofender, que é humildade e discernimento. Primeiro, gente, a humildade é a gente reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente não é perfeita. Respirar antes de responder, porque às vezes dá vontade de sair falando, mas respira antes de responder para não reagir no calor do momento. A humildade é uma das maiores características de Jesus, né? E se você for ver na Bíblia, ou até quando você assiste The Chosen, eu gosto de dar os exemplos de The Chosen, porque é como se a gente visse a cena, né, do que está escrito na Bíblia. Às vezes você vê a cena, aquilo fixa na sua cabeça, todas as vezes que Jesus foi criticado, como que ele se calava. Ou então como que ele respondia de forma branda, de forma mansa. Mansidão, um dos 9 virtudes do fruto do Espírito, né? Então, humildade, primeira coisa, para receber a crítica. E a humildade é treinada, tá, gente? É algo que a gente treina todos os dias. Nem todo mundo nasceu humilde, nasceu com essa virtude. E o segundo ponto é o discernimento, que é perguntar a si mesma. Assim, olha, essa parte é muito importante. O discernimento é você perguntar para você mesma: essa crítica que ele está me fazendo vem do amor dele por mim ou vem do julgamento dele por mim? Porque se você for pensar, a crítica não é para humilhar, ela não é para vir de um lugar de orgulho, é para vir do lugar de crescimento. Então, se você conseguir fazer esse discernimento, você vai saber como reagir. Porque às vezes, realmente, a pessoa que está fazendo a crítica, ainda que seja seu marido, uma pessoa que te ama, às vezes ele não está cheio do espírito. E às vezes ele está fazendo para humilhar mesmo. Às vezes ele está fazendo porque ele está no orgulho e ele quer te ferir mesmo. Então, se a gente souber fazer esse discernimento, a gente consegue ajudar ele até enxergar a forma que ele está usando para nos ferir. Então, a gente pensa isso. Isso vem de amor ou isso vem de julgamento? Isso foi dito para me ajudar ou para me criticar?
E aí, com a sua sabedoria de ter feito esses dois pontos, humildade e discernimento, você vai conseguir até direcioná-lo e falar com ele, às vezes, assim, amor, eu acho que essa crítica que você me fez não é pertinente por isso, isso e isso. E se você pensar dessa forma, isso, entendeu? E aí você vai conseguir até trazer ele para o outro, para outra versão da crítica, para uma crítica que real, você vai ajudar ele a construir uma crítica construtiva sobre você, entendeu? E não deixá-lo fazer uma crítica que vai ferir. E lá Tem em duas prova. coisas, Aninha, que eu acho também que a gente pode fixar na nossa mente para esses momentos, que seja você a quebrar o ciclo, seja Uhum, você a quebrar a dinâmica. E se ficar difícil, e provavelmente vai ficar difícil, você precisa pedir a presença do Espírito Santo. No meio da discussão, da confusão, na hora que você vê que tá difícil, você vai falar, Espírito Santo, vem aqui. Então, seja uhum, você a quebrar a dinâmica, não importa quem começou, seja você a quebrar a dinâmica. E a sim. segunda coisa é, qual está sendo a minha medida de comportamento e de reação? Eu estou reagindo com base no que o outro me falou? Ou estou reagindo com base no meu modelo? Quem está sendo o meu modelo para eu reagir aqui? Se eu estou reagindo com base no comportamento do outro, interrompe o ciclo, sabe? Agora, se naquele momento o Espírito Santo te equipou e você consegue reagir com base no modelo de Jesus, que bênção! Porque você vai conseguir quebrar aquilo ali e colocar amor no lugar Sim. dessa discussão e dessa discórdia. Você vai conseguir colocar amor. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos fazer aquela dinâmica que a gente faz da oração final? Vocês vão colocar aqui nos comentários, nesse sentido aí, nesse assunto de críticas, de como fazer as críticas sem ferir, como receber as críticas sem magoar. Escreve aqui pelo que você precisa mais de oração, para a gente poder fazer a oração final agora baseado no que vocês colocarem. É aquela hora que eu sempre falo, tira o orgulho agora, ninguém vai ficar lendo seus comentários, você vai escrever para Deus ler e para a gente poder fazer a oração em cima disso que você falar. Enquanto vocês vão deixando aí nos comentários para a gente, eu queria que vocês. Tá no PDF que a gente vai enviar de resumo depois lá no grupo, mas são 3 reflexões para a gente terminar essa live, que é: eu ouço o meu cônjuge com humildade ou com defensiva? A segunda: minhas críticas têm mais tom de amor ou de acusação? E a terceira: eu estou aberta a crescer com a visão dele sobre mim? Essas 3, se vocês quiserem anotar de uma vez, mas depois eu vou mandar no PDF, tá bom? Vamos fazer então a oração final, amiga? Vamos. Que aí elas estão colocando algumas coisas aqui nos comentários. Então, ó, só para lembrar, na próxima live a gente faz a continuação, inclusive, Lu, aquele comentário que você fez, que fala muito sobre identidade, né? Quando a crítica afeta a minha identidade, a gente vai deixar para a próxima semana, porque vai render, senão a gente passa aqui de 1 hora do nosso combinado. E então vamos fazer a nossa oração. Vou só ler uma dos pedidos de oração que eu achei lindo, que a Lili colocou. Enxergar, ouvir e compreender o que meu marido me diz com humildade e conseguir fazer as críticas com tom de amor e não agressividade. Que lindo, que lindo. E que humildade sua de escrever também. Você faz então, amiga, essa oração final por elas? Tem coisas lindas aqui. Eu falo. Escrevendo. Pai querido e amado, obrigada por essa manhã, Pai, aqui com as nossas amigas de oração, onde nós dividimos a tua palavra, aprendemos, ensinamos, Pai. E eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, invada o coração de cada mulher aqui, Pai, e nos dê um coração como o teu, Pai. Um coração moldável, um coração humilde, Senhor. Que nós possamos, Pai, refletir o teu amor, Senhor. Que nós sejamos, Pai, agentes de mudança dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, Pai. Nos usa, Pai, para que a gente possa mudar, Pai, as dinâmicas dos relacionamentos, Senhor. Para que da nossa boca, Pai, saiam palavras revestidas do teu amor, Senhor. Nos dê humildade, Pai, nos dê discernimento.
Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja presente, Pai, e invada o ambiente dos nossos lares, Pai. E quando a gente perceber, Pai, que uma conversa, uma discussão está indo para um caminho, Pai, um caminho que não é o seu caminho, um caminho que não é do teu agrado, Pai, nós te damos liberdade para que o teu Espírito Santo intervenha, Pai. Fale nos nossos ouvidos, Pai, a hora de nos calar. Fale nos nossos ouvidos, Pai, a hora de falar. Senhor, nos dê disciplina, Pai, para que a gente possa pedir em oração antes de dirigir crítica a alguém, Pai. Que isso seja alvo da nossa oração, Pai. Nos ensine, Pai, se realmente a gente precisa falar aquilo, como a gente precisa falar, que horas falar. E nos dê humildade, Pai, para escutar sem reagir, Senhor, para poder digerir tudo aquilo que nos foi falado, Pai. Oh, Pai, nos dê a sua sabedoria. O Senhor diz em tua palavra que tudo o que nós pedirmos, Pai, e forem coisas boas, o Senhor nos dará. Então, nós pedimos agora sabedoria, Senhor. Sabedoria para conduzir as nossas famílias, Pai. Seja o nosso casamento, seja a relação com os nossos filhos, pais, irmãos. Nos dê sabedoria, Pai. Faça com que nós possamos ser agentes do teu amor, da paz, da harmonia, mesmo ao fazer ou receber críticas, Pai. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, um final de semana abençoado, Pai. E que as palavras que foram ditas aqui hoje, Pai, reverberem no nosso coração, Pai. Que não seja só esse momento aqui agora, mas que elas de fato possam moldar o nosso caráter. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Meninas, eu espero que através de nós, o Espírito Santo tenha falado aí com vocês sobre críticas. Muitas aqui colocaram nos pedidos, né, humildade, e é isso que a gente precisa muito mesmo, humildade. E estejam aqui semana que vem para a gente falar o outro lado da moeda, né? Como que a gente pode fazer a crítica sem ferir, que é tão importante quanto a gente edificar a vida de quem está ao nosso lado, de quem a gente ama, de forma igual Jesus, né? De uma forma mansa e humilde. Então, um beijo e até semana que vem. Já já eu mando o resumo lá no grupo, tá bom? Um beijo, gente. É um presente estar aqui com vocês. Obrigada por essa caminhada juntas. Beijo. Amém. Um beijo.